Olá, eu sou a professora Elma Física e nós vamos hoje resolver uma lista de exercícios cujo tema geral é eletricidade. A lista de exercícios é sobre a primeira lei de Ohm e potência. Nós vamos utilizar a primeira lei de Ohm, que é esta, U igual a R vezes I. Vamos utilizar a lei da potência, P igual a U vezes I. Vamos usar esta outra forma de calcular a potência, o quadrado dividido por R. E vamos utilizar também a fórmula da corrente elétrica, que utilizamos em lista anterior. ΔQ dividido por ΔT. Coloquei a tabela, mostrando direitinho o nome de cada grandeza, o símbolo, a unidade de medida e o nome da unidade de medida. Sempre que tiver alguma dúvida, recorra a esta tabela. Então, nós estaremos falando sobre um circuito elétrico simples, como este. Se falarmos no mundo real, composto por uma pilha ou bateria, o fio, uma lâmpada, resistor, e aqui é só o interruptor. Então, nós estamos falando de circuito elétrico simples como este, certo? Primeiro exercício. Sempre, ao fazermos um exercício de física, ler com muita atenção e separar os dados do problema. Então, vamos ao primeiro exercício. Calcule a leitura do amperímetro no circuito. O que é um amperímetro? Um aparelho que vai medir os amperes, ou seja, se vai medir os amperes, vai medir a corrente elétrica. Então, eu vou ter que calcular a corrente elétrica num circuito como este, tá? Aqui eu fiz em forma de desenho, aqui eu fiz em forma de esquema, como muitas vezes aparece nas avaliações vestibulares e assim por diante. Na prática, se eu fosse medir a corrente, eu poderia utilizar um aparelho como este, um multímetro, e colocá-lo para medir os amperes, a corrente elétrica. Posso colocar ele na posição para medir corrente elétrica e utilizar as pontas de prova para fazer uma ligação no circuito e assim medir, certo? Na prática seria isso, mas vamos fazer o exercício hoje de maneira teórica. No primeiro exercício, temos no item A, tensão elétrica igual a 60 volts e a resistência igual a 20 ohms. Então, vamos sempre anotar os dados do problema, 60 volts e 20 ohms. Então, eu escrevi aqui, tensão 60 volts, resistência 20 ohms. Se eu quero calcular a leitura do amperímetro, quero calcular o I, a corrente elétrica, certo? Então, utilizando a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Se eu tenho o valor de U igual a 60, o valor de R eu substituo 20, posso calcular o I. Então, I será 60 dividido por 20. O número que está multiplicando, no caso é 20, passa dividindo. Cuidado para não inverter. 60 dividido por 20, 6 dividido por 2, 3. Então, a corrente elétrica que passa por esse circuito, 3 ampere. Então, o amperímetro vai ler 3 ampere. Faça o item B, certo? Vamos ao exercício 2, que é um pouquinho diferente. No exercício 2, nós temos que um resistor de tensão 220 volts é percorrido por uma corrente de 5 ampere. Calcular a resistência do resistor. Então, vamos lá. No exercício 2, o que nós temos? Tensão, 220 volts, certo? A corrente, 5 ampere. E agora, ele quer que calcule a resistência do resistor. Então, o que eu não tenho é a resistência. Então, muito cuidado para o que o exercício pede. Lei de Ohm,
mesma fórmula, vamos substituir na ordem. Tensão, 220, resistência, vou calcular, corrente, 5 ampere. Neste caso, estou calculando o R, é incógnita. Fica 220, 5 estava multiplicando, passa dividindo. Então, o número que está multiplicando a letra, passa dividindo. E aí, termino a conta. 220 dividido por 5, o valor dessa resistência elétrica será igual a 44 e o símbolo da resistência elétrica, ohm. Parece uma ferradurinha, né? Resistência em ohms. Atente sempre às unidades de medida. Tensão em volts, corrente em ampere e resistência em ohms. Vamos então ao exercício 3. Num resistor de 2,5 ohms, a intensidade da corrente elétrica vale 30 ampere. Qual a tensão aplicada? Então, temos tensão, eu não sei, está perguntando qual o valor da tensão. Resistência vai ser 2,5 ohms. E a corrente dada, 30 ampere. Esse é o exercício mais simples. Temos que calcular a tensão elétrica. Então, a tensão elétrica será dada pela resistência vezes a corrente. O valor da resistência, 2,5. O valor da corrente, 30. É simplesmente uma conta de multiplicação mesmo. Só isso. Então, a tensão é igual a 2,5 vezes 30, 75. Não pode deixar de colocar a unidade de medida. 75 volts. Aí a tensão aplicada. Exercício 3 resolvido. O exercício 4 está pedindo para calcular uma resistência elétrica também. Tente resolver. Ele é semelhante ao exercício 2. Vamos então ao exercício 5. Um fio, ao ser submetido a uma voltagem de 120 volts, eu prefiro o termo tensão elétrica, mas em alguns problemas, em alguns livros, eles colocam o termo voltagem, tá? Mas sempre prefira tensão. É percorrido por 60 coulombs de carga, num intervalo de tempo de 20 segundos. Calcular a resistência elétrica. Opa! Você pode ter percebido que esse exercício é um pouco diferente. Então, vamos resolver com calma. Então, vamos lá. Eu vou sempre anotar os dados. Isso facilita a resolução. Então, vamos na ordem. Um fio ao ser submetido a uma, prefiro tensão, de 120 volts. Tensão, 120 volts. É percorrido por 60 coulombs de carga. Opa! O coulomb vai aonde? No delta Q. Cuidado. 60 coulomb. Se tiver dúvida, volte lá na tabela no início. No intervalo de tempo de 20 segundos. Tempo, 20 segundos. Calcular a resistência elétrica. Isso foi o que o problema deu. Então, veja bem. Se você fosse usar direto a lei de Ohm, U igual a R vezes I, eu teria que o U é 120, mas o que eu preciso calcular é a resistência. Só que ele não me deu o valor da corrente, ó. O I, eu não tenho o valor do I. Então, eu não consigo utilizar direto a lei de Ohm. O que eu vou fazer, então? Eu vou primeiro calcular a corrente elétrica. Eu verifico que aqui eu tenho os dados para calcular a corrente elétrica. A corrente elétrica é carga sobre tempo. E ele me deu o valor da carga e do tempo. Então, primeiro, vamos calcular esta corrente elétrica. I é igual a carga de 60 dividido pelo tempo, que é 20. Então, I é igual a 6 dividido por 2, 3 ampere. Agora, eu tenho o valor da corrente elétrica. Então, o valor da corrente elétrica deu 3. Então, eu vou substituir ali, ó, 3. Certo? Então, agora eu consigo calcular o valor de R. Basta isolar o valor de R
E o 3 que estava multiplicando passar dividindo. E aí ficará 120 dividido por 3. 40 ohms. Então, em alguns exercícios, eu posso precisar utilizar duas fórmulas. Como eu sei qual fórmula eu vou usar? Colocando os dados do problema e vendo o que o problema pediu. É isto. Vamos fazer agora o exercício 6. Uma panela elétrica tem uma potência de 770 watts, ligada numa tomada de 110 volts. Temos dois dados, então. Temos a potência, que é 770, então já anoto o dado, e tenho a tensão, que é 110 volts. Então, vou anotar os dois dados que ele me deu. Então, os dados do problema. Ok. Item A, ele pergunta qual a corrente. Então, já coloquei aqui, ó. I é a corrente, preciso calcular a corrente. Item B, qual o valor da resistência da panela? Então, preciso calcular a resistência da panela. Então, vamos lá. Primeira coisa, se eu quero calcular no item A corrente e eu tenho a potência e a tensão, eu vou usar aquela outra fórmula. P igual a U vezes I, a fórmula da potência. Então, se a potência é 770 e a tensão é 110, eu posso calcular o I. I será 770, 110 está multiplicando, passa dividindo. Então, sempre o número que está multiplicando, passa dividindo. Terminando a conta, 770 dividido por 110 é igual a 7 ampere. Então, item A, resolvido. Item B, eu preciso calcular a resistência do resistor. Aí sim, posso utilizar a lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Então, U, 110, R é o que preciso calcular, e o I igual a 7. R será 110, 7 está multiplicando, passa dividindo. Então, o valor da resistência, 110 dividido por 7, fazendo o cálculo, dará 15,7 e mais algumas casas. Posso deixar apenas uma casa após a vírgula. Ohms. Então, item B, 15,7 ohms. Deixarei o exercício 7 para vocês tentarem fazer, ok? Ele é parecido com 6 e tem o item de desafio, que é o item C. Tente calcular. É isso então, pessoal. Até a próxima aula!